Gênesis 1:26 fala sobre a criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é espírito e cria o homem à sua imagem e sua semelhança. Podemos dizer que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Gênesis 2, verso 7, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, espírito, formou, deu forma ao homem como um boneco, e soprou nele o sopro de vida, fazendo com que o homem então passasse a ser alma vivente. O corpo onde nós habitamos e interagimos nesse mundo. A alma, a nossa psique, a nossa personalidade, o que me faz viver, respirar, sentir, pensar, alma. E o espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia também diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. O espírito é a nossa parte interior, digamos assim, que se relaciona diretamente com Deus. Nossas questões espirituais recebem de Deus no nosso espírito. Zacarias 12, verso 1, afirma o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Viemos de Deus, o ser humano veio de Deus. Mas a Bíblia também nos esclarece que o homem pecou. E o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando o homem pecou, o homem morreu no seu espírito. O espírito do homem não foi extinguido, mas ele ficou inativo, ele ficou mortificado. E nós só temos vida novamente no nosso espírito quando ele é recriado em Jesus. Vamos entender melhor lendo Gênesis 5, a partir do verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, quando Deus criou o homem, criou, como lemos antes, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão, quando gerou o seu primeiro filho,
já gerou após pecar. Já não possuía mais a imagem e semelhança de Deus, porque o seu espírito havia morrido. E a partir daí, Adão passou a gerar filhos à sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem e semelhança adâmica. Quando nós lemos em 1 Coríntios 15, a partir do verso 45, entendemos agora como essa mudança do espírito que foi morto pelo pecado, recriado por Jesus através da ação do Espírito Santo, entendemos melhor. 1 Coríntios 15, a partir do verso 45, nos diz o seguinte: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, Jesus, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Para nós voltarmos a ter a imagem e semelhança de Deus, precisamos nascer de novo. Precisamos nos tornar filhos de Deus. Deixarmos de ser criaturas, porque fomos criados por Deus, e sermos filhos. O livro de João, capítulo 1, no verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos quantos receberam a Jesus. Então aqui é uma escolha. Você tem a condição de escolher não querer Jesus. E se você escolhe não querer Jesus, não receber a Jesus no seu coração como Senhor, Salvador da sua vida, você não pode biblicamente ser considerado ainda filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. João 3,3 nos diz o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Precisamos ter um novo nascimento. O nosso espírito precisa ser recriado, vivificado. E aí sim, teremos condição de deixar o pecado para trás. Porque há poder em Jesus para transformar a nossa vida para uma vida santa. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. João 3, verso 5, nos diz o seguinte: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne, diz o verso 6, é carne. O que é nascido do Espírito de Deus, é espírito. Você precisa ter uma experiência com Jesus, nascendo de novo. Não da água. A Bíblia Plenitude, a Bíblia de Estudo Plenitude, ela diz que esse texto, quem não nascer da água e do Espírito, ela cita que a água pode referir-se ao nascimento físico, mas que também alguns sinalizam que pode ser uma indicação das águas do batismo. E a Bíblia também sinaliza, a Bíblia de Estudo Plenitude, que o Espírito, a Bíblia sinaliza que é o nascimento espiritual, realizado mediante o poder de renovação e transformação do Espírito Santo na nossa vida. Você tem tido alguns pecados que você não consegue deixar para trás? Fazem parte da sua velha criatura, fazem parte daquele momento lá atrás, onde o seu espírito estava morto. A Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lembrando que morte espiritual é a separação de Deus que é santo. A Bíblia sinaliza que somos santificados através de Jesus e através do trabalho e do poder do Espírito Santo de Deus. Hoje é dia de você ter uma experiência mais profunda com Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus, hoje é o dia. Faça uma oração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Procure uma igreja evangélica e receba de Deus mensagens, palavra, direção. Se você já tem uma experiência com Jesus, se você já é uma nova criatura e ainda encontra poder de pecado, rastro de pecado na sua vida, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de pedir ao Senhor que te limpe, que te sare, que feche as portas que estão abertas na sua vida de legalidade com relação ao pecado, para que você possa experimentar níveis muito mais profundos em Jesus, através do Espírito Santo de Deus, falando no seu espírito. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, faça o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas recebam esta palavra e possam entender o plano da salvação em Jesus. Acione o sininho para receber notificação de novas publicações.